Olá, domingo de Páscoa. E eu quero trazer uma mensagem especial no dia de hoje. Olha só, eu não vim aqui para repetir o que foi ensinado, o que foi falado por Jesus, que na verdade se chama Yeshua, né? Yeshua, né? Na língua original, na língua dele. Assim como se você me chamar de Marcela, eu não vou atender, porque eu me chamo Ana. Mas em qualquer idioma, se você me chamar Ana, né? Enfim, eu vou te atender porque esse é o meu nome. Então, eu gosto de conversar, né, com Jesus, como a maioria conhece, mas falando Yeshua, porque esse é o nome original. E a palavra original, a palavra real, ela tem muito mais poder, porque o som, a vibração do som tem mais poder. Mas enfim, lembrar. Eu vim aqui para lembrar do que foi esquecido. Eu vim aqui para dizer que Jesus, Yeshua, ele não veio aqui na Terra para falar dogmas, ele não veio criar religião, apesar de que a palavra religião, ela denota uma conotação de religare, de religar. É como se fosse a base da conexão. Mas isso tudo foi muito distorcido. E ele não veio, Jesus não veio aqui para criar religião, dogmas, regras. Ele veio para queimar as mentiras com o fogo da verdade. Ele veio aqui para separar a nossa essência real, a nossa essência pura e verdadeira. O que a gente realmente é, quem a gente realmente é, das ilusões do mundo, das ilusões mundanas, das questões da matéria. A matéria é boa, a matéria não é vilã. Ela corrompe quando são egos fracos, pessoas que não estão realmente ligadas a quem elas realmente são. E aí acontece, a pessoa acaba se corrompendo por um carro, por um cargo, por um status. A verdade de Cristo foi muito distorcida. Usaram o nome dele, de Yeshua, para criar dogmas, para criar uma religião, para brigar, para matar, para destruir em nome dele. Essa semana minha filha foi num local onde tinham índios, e os índios falaram, né? E realmente eu acredito nisso, que na verdade quem estava no Brasil, quem descobriu o Brasil, não foi lá o Pedro Álvares Cabral, eram os índios. O Brasil era dos índios. Imagina alguém chegar na tua casa e falar que agora você não pode mais usar esse tipo de roupa. Agora você tem que servir a tal entidade, a tal, né, Yeshua, Jesus, Deus, aquele ali, quadrado, né? Essas pessoas viveram anos e anos cultivando o divino, mas o divino, ele não é cultivado fora. O divino é cultivado dentro. Não é indo na igreja de domingo e indo lá e adorando. Eu não estou falando que não é legal, que você não precisa fazer. Faça se você se sente bem. Mas você só vai realmente ter essa unificação quando o reino vier de dentro. E como que o reino vem de dentro? Quando você olha para os seus traumas, quando você olha para os seus medos, quando você olha para quem você realmente é, quando você se equilibra. Nada vai vir de fora. Não existe um salvador que vai vindo além, bater na sua cabeça e dizer, está salvo, alminha querida. Não, não é assim que funciona. A gente precisa olhar para dentro. Eu precisei olhar para dentro. O feminino, né? A voz do feminino. E o feminino não é essa coisa de vestir rosa e parecer linda, delicada, fazer as unhas, ir no salão de beleza, colocar um botox para ficar, né? Usar vestido. Não. O verdadeiro feminino é aquele que acolhe, é aquele que olha nos olhos, é aquele que dá colo, é aquele que recebe. Mas não é um receber dolorido, não é um receber doído. É um receber onde você está entregue, você está inteira. Só que para você estar inteira, você precisa olhar para quem você realmente é, você precisa olhar para os seus traumas, para as suas questões. E tá todo mundo traumatizado. Jesus, na Bíblia, né, Yeshua, apagaram uma parte da história dele.
Por que apagaram? A Bíblia é um recorte e cola, um copia e cola, tira isso, tira aquilo. Procurem a verdade, procurem a essência. Sentem sozinhas ali no seu quarto, respira e olha para dentro. Só que você só vai conseguir enxergar, você só vai conseguir ter um canal limpo quando você olha para suas questões, porque senão é como se você estivesse olhando por óculos embaçados. E para olhar, né, Ana, como é que eu faço para olhar essas questões? Olha, se você não tem condições de fazer uma terapia, de fazer um, um retiro espiritual, alguma coisa desse tipo, né? Comprar livros, ler, quanto tempo? Eu não tenho tempo. Começa a escrever, começa a sentar 20 minutos do seu dia e escrever o que você sente, escrever as coisas que estão vindo, o que você está pensando. Só assim a gente consegue ter esse canal limpo e realmente ter essa conexão com o divino. Senão não adianta. Você vai na igreja, você cultua lá, e ai, Jesus, e amém, e não sei o quê, mas quando você chega em casa, a primeira questão com o seu filho, a primeira questão com o seu marido, a primeira questão que acontece, que se levanta, e não é o diabo, são questões da vida real, do mundo, a pessoa vai bater na tua ferida. E aí você vai responder, você vai reagir de acordo com aquela ferida que você tá. E não com o que realmente está acontecendo. Eu levei muito tempo para descobrir isso. O feminino foi ferido, o feminino foi calado, o feminino foi exilado, o feminino foi excluído pelo sistema do patriarcado. Mas eu cansei de me calar. E tá na hora da verdade vir à tona. Eu cansei de ficar observando pastores, padres, enfim, líderes com rótulo. Eu não sei, sinceramente, eu até converso com uma amiga, eu não sei se eles sabem a verdade, mas distorcem para o público em geral, por medo, ou se eles realmente estão ainda também nesse sistema, embalado. A gente precisa acordar, a gente precisa se levantar, mas não é se levantar bruta aí, batendo em todo mundo, mas é se levantar com amor, com coragem, com a verdade, com o que Jesus, Yeshua, veio trazer para o mundo. Ele não foi à cruz. Eu até criei um texto aqui, ó. Yeshua não fundou uma religião. Ele reacendeu uma verdade esquecida. Fomos treinadas para temer o fogo da verdade. Fomos treinadas para ficar caladas, para obedecer. E isso vem sendo há milênios, há gerações. Mas ele, Yeshua, Jesus, não veio apagar, ele veio acender. E foi exatamente esse o fogo que os impérios da época, que os homens da época temeram. Foi esse fogo interno. Não foi a cruz que nos salvou. Não foi a cruz. Tudo bem, Yeshua deixou códigos aqui, deixou aqui na terra, ele precisava servir de exemplo para que a gente conseguisse olhar e falar assim: nossa, se ele conseguiu, eu também consigo. Entende? Se ele pôde fazer, eu também posso. Ele sempre disse que o reino não era desse mundo, o reino dele não era deste mundo. É porque não é da matéria, é do elevado, é do espírito. Só que a gente precisa sim lidar com a matéria, lidar com boletos, lidar com o filho chorando, lidar com o filho fazendo birra, para que a gente consiga olhar para dentro. O externo é um reflexo do interno. Você só consegue lidar com a birra do teu filho, você só consegue lidar com a lágrima dele, com a tristeza dele, se você olhar para a tua primeiro, porque eu sou experiência viva. Porque a partir do momento que eu consegui olhar para as minhas tristezas, para as minhas dores, para os meus choros não chorados, aí sim eu consigo ser suporte emocional da minha filha. Caso contrário, eu não conseguia. Era, fica quieta, sabe? Aquela coisa de sair de perto. Mas quando eu tomei um posicionamento que eu encontrei a verdade dentro de mim e não fora de mim, aí sim eu consigo ser aquela mãe, aquela base emocional que acolhe de verdade. Sou perfeita? Nem um pouco. Estou muito longe disso. Mas eu consigo ser um apoio emocional verdadeiro para ela. Eu escolhi ser um elo da grande corrente geracional que vim para quebrar muita coisa.
Vou quebrar tudo que tem, todos os pactos, todas as coisas? Não, provavelmente não. Durante toda a minha vida, provavelmente não. Mas eu tomei a decisão de olhar, eu tomei a decisão de ver. E eu tomei a decisão de ser outra pessoa a partir de mim mesma. Então, foi o olhar de Yeshua, porque ele enxergava a luz e a sombra, ele enxergava o que a gente nega e o que a gente realmente é, ele enxergava a nossa alma, a pureza e também a parte densa, a parte obscura, aquela parte que a gente renega, aqueles desejos que a gente tem que a gente nunca contou para ninguém, ele enxergava e mesmo assim ele amou a humanidade. Isso não é fácil, isso, vixe, uma alma só, olha, né, muito elevada, quem sou eu para, né, mas enfim, é sobre isso. Olha só, ele não veio ensinar para obedecer. Ele veio para lembrar que o reino está dentro. Você pode sim ter a tua BMW, você pode sim ter a tua casa em 300 condomínios, você pode sim ter o teu jato, teu navio particular, tua aeronave para sair do planeta. Mas a questão é quem você é e quanto você muda quando você tem isso, essas coisas em sua posse. Essas coisas, elas te modelam, elas te levam a fazer certas coisas que a tua alma não concorda? Essas coisas fazem com que você trate as pessoas diferente, com que você sinta que você precisa ser tratado diferente? Essa é a grande questão. Não é o que está fora, é o que está dentro. Um dia eu queria um iPhone, né? Eu estou gravando esse vídeo em um deles. E eu queria tanto esse iPhone, porque eu queria ser vista como alguém que tem um iPhone. Isso há muitos anos, tá, gente? Hoje, eu continuo gostando muito da Apple, muito de iPhone. Mas o sonho de ter um iPhone já não comanda mais a minha vida. Jung falou sobre isso. Você pode desejar, mas você é realmente livre quando você consegue se desfazer desse desejo, quando esse desejo não te possui, não possui a sua alma. Essa é a grande questão. É para isso que a gente precisa olhar, é para isso que a gente precisa enxergar, é isso que a gente precisa realmente estar conectado com a nossa essência. Essa é a verdade. O perdão, ele começa dentro de si, para si mesma. Poxa, eu realmente passei por várias coisas na minha vida que não foram fáceis, não foram gostosinhas de passar. Mas hoje, olhando para trás, eu entendi o chamado, eu entendi que uma alma precisava vir daquele relacionamento, daquele casamento. Eu percebi o tanto que eu precisava amadurecer e crescer, o tanto que eu precisava tomar as rédeas da minha própria vida, sabe? Ser uma mulher inteira e não a sombra de alguém. E não a sombra das vontades de alguém, que eu precisava ser eu mesma e eu não conhecia quem estava do meu lado. Eu não sabia realmente quem era a pessoa. Eu não olhava para os distúrbios de caráter dessa pessoa. Nem para os meus eu olhava, que dirá para o do outro. Quando a gente não olha para os nossos, a gente não tem como enxergar o do outro. Muitas vezes a gente aponta para o outro, ele fez isso, ele fez aquilo, ele me traiu, ele me iludiu, ele isso, ele aquilo. Mas, acima de tudo, eu estava me traindo. Eu estava traindo sinais, eu estava traindo coisas que aconteciam. Eu estava traindo a minha própria alma. Eu estava traindo os sonhos, as mensagens nos sonhos que vinham até mim. E isso é a pior traição, quando você trai a si mesmo, quando tudo à sua volta te mostra. Mas você acaba sendo levada, você acaba indo no fluxo. Porque esse verdadeiro reconhecimento, ele vai exigir decisões. E é complexo tomar decisões. Muitas vezes envolve muitas coisas. Não é fácil tomar uma decisão. Ainda mais nesse nível de um divórcio, por exemplo, de uma separação. E olha só, a dignidade, ela não é dada por um sistema e nem comprada. Ela é clamada pela alma desperta, pelas almas que estão despertas. E aqui eu finalizo, tá? Eu espero que essa mensagem tenha ressoado com você, eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, eu espero que, né, que uma chama, uma faísca
tenha acendido aí da verdade plena. Não de mim, porque eu não sou guru, eu não sou melhor, não sou pior do que ninguém. Eu tô aqui apenas para lembrar e para cumprir o plano divino que eu estou sendo chamada, tá? Que tá ali batendo na porta, que tá ali batendo na porta e eu tô, gente, calma, quem sou eu na fila do pão para falar sobre isso? Mas já tá me incomodando. Então, é por isso que eu tô aqui. E se você sentiu aí esse calor, essa faísca, vem cá, fala comigo aqui nos comentários. Se esse vídeo ressoou, se esse vídeo te tocou, o que você sentiu, para que eu saiba que essa realmente é a voz, é o caminho, é o chamado real. Porque eu preciso dar voz a esse plano que não é meu. Vem do alto, vem de cima, vem de planos superiores. E eu só estou aqui para cumprir como uma mensageira a própria mensagem viva. Porque a minha vida, né? A minha vida, apesar de ter apenas 36 anos, 36, aquela hora, né? Enfim, apesar de ter apenas essa idade, eu já vivi muitas coisas e sei de muita coisa. E eu quero passar para você aqui nesse momento. E se essa fagulha chegou até você, não dá para voltar atrás. Bom, eu honro a tua jornada. Espero que você tenha um ótimo domingo. Feliz Páscoa. Que você se lembre realmente da chama e do templo que é dentro e não fora. Um beijo e até o próximo vídeo.